Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa reunião. Hoje a gente vai falar desta nossa coleção aqui, Paulo Freire, hoje que já saiu os 3 primeiros volumes da coleção, né? Esperamos que em breve a gente consiga ter mais publicações nessa coleção. É uma coleção, como eu estava comentando aqui antes de começar a reunião, né? Que é uma coleção bem importante nesse momento que a gente vive no nosso país, quando a gente precisa defender a educação com unhas e dentes. Todos nós aqui, professores ou futuros professores, fazendo o nosso papel politicamente importante. O Tiago, que trouxe essa coleção aqui para ele já era nosso autor, já conhecia o nosso trabalho, já tinha publicado várias obras conosco, nos apresentou a Camila e o Alan, que encabeçam os outros números dessa edição, a Raquel também. Então, a gente tem muito orgulho dessa coleção, que ela é quase um manifesto nosso de dizer que o Paulo Freire é tão atual e importante nos dias de hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Tiago, para ele apresentar a coleção, e depois eu vou pedir que cada organizador de cada volume fale um pouquinho de cada livro, e o Mauro também vai falar um pouquinho. E quem está participando é muito bem-vindo para conversar. Isso aqui não é uma palestra, é uma conversa, é um bate-papo, é um momento de tirar dúvidas, é um momento da gente expor a nossa opinião, um espaço democrático que a gente abre aqui na Circula, nesse movimento que a gente está fazendo, que é a Feira Fora da Feira. A gente, há alguns anos atrás, decidiu não participar da feira lá na praça, conseguir fazer um evento maior aqui na nossa loja, conseguir proporcionar mais descontos, mais ações para os nossos clientes, do que se a gente estivesse lá na praça. Então a gente criou esse evento que se chama Feira Fora da Feira. Começamos antes e terminamos depois esse ano, né? A gente começou no dia 20 de outubro e a gente vai até o dia 30 de novembro. E esses livros que a gente lançou de 2019 para cá, a gente está fazendo esse bate-papo virtual, que é o que a pandemia nos permite no momento, e ele vai ficar registrado no nosso YouTube, né? Depois eu vou botar também na descrição do vídeo, vou botar links para onde vocês podem adquirir os livros, certo? Então, Tiago, vou passar a palavra para ti. Boa noite. Oi, Luciana, boa noite. Eu quero externar a minha alegria de estar aqui com vocês, mas um projeto da editora Circula, de Porto Alegre, uma editora que tem acolhido um conjunto significativo de obras muito interessantes no campo das ciências humanas. Não só, a Circula vai avançando na sua abrangência, inclusive com livros infantis, que tem livros muito legais sendo publicados no último período. Então, 150 títulos já, Tiago. 150, eu imaginei que estava... Eu acho que é um feito bem importante, né? Não, muito importante. Ainda mais no momento onde a gente vive uma certa perspectiva que muitas vezes vê a produção cultural, né, de forma mais problemática, que cria alguns rótulos em relação ao pensamento crítico, autônomo, e a Circula como uma livraria independente, uma livraria que vem ocupando um espaço importante, é também uma forma de resistência e de existência dentro do mercado editorial. Então, quero ressaltar isso porque isso tem uma importância e eu falo com muita tranquilidade porque acompanho essa ideia desde sua gênese. Né, é verdade. Fico muito contente de... Agora está dizendo desde que quando a gente existia numa garagem, né, numa rua sem saída. E até antes disso, da sua concepção, né? É verdade. Que pretendeu, né, então... Por isso, para mim, eu tenho um carinho muito grande e tenho muito orgulho de ter alguma coisa já escrito, né, uma modesta contribuição aí pela editora. Então, assim, eu quero cumprimentar também de forma, assim, muita alegria a professora Camila e o professor Alan Ricardo, que pensaram, na verdade, essa é uma coleção chamada Paulo Freire Hoje. Acho que é importante destacar isso, Luciana, de forma muito breve. É uma coleção, isso. Eu também estou aqui com os meus exemplares, né, os 3 primeiros livros número 1, número 2, número 3. Isso. São livros de bolso, né, são livros
num formato bem para circular de fato. São livros pensados dentro de uma linguagem acessível, direta, e que possa fomentar discussões com a preocupação de não repetir Paulo Freire, mas de tentar mostrar que Paulo Freire é um autor que pode nos fornecer, pode continuar nos fornecendo pistas importantes para nós pensarmos a educação e pensarmos um conjunto de fenômenos que talvez a própria pedagogia de Paulo Freire coloca no horizonte, mas que o autor, dentro do seu tempo histórico, não chegou a trabalhar em profundidade, que nós chamamos talvez de alguns temas emergentes que vêm surgindo na agenda. Então, nós estreamos essa coleção, que, a bem da verdade, eu estava me lembrando, Camila, foi uma da visita que nós fizemos à Circula, num diálogo com o Mauro, tu deves lembrar, né, num dia abafado em Porto Alegre, e que já foi, acho que foi em 2018 isso, se não me falha a memória, e ali nós, né, começamos a pensar algumas ideias, a Camila, e depois, tanto ela como o Ricardo, eu não vou monopolizar a palavra, quero muito ouvi-los também, mas o espírito dessa coleção vem, então, de um projeto, de leitura, de envolvimento com a pedagogia de Paulo Freire, que eu venho desenvolvendo há algum tempo, e que, de certa forma, a Camila se somou, quando a gente teve a experiência aqui do nosso programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, aqui do FFS Erechim, e a Camila, então, estava produzindo a sua pesquisa de mestrado, também discutindo a temática do Paulo Freire, a partir de um campo, não é, Camila, que ela vai falar um pouco melhor, que resultou até um pouco das temáticas do nosso livro 3, né, que é o livro, né, o vermelhinho aqui. E, na oportunidade, a gente pensou em não apenas fazer mais uma produção bibliográfica, no sentido curricular do termo, né, produtivista do termo, mas um compartilhar de ideias, e uma ideia de que a gente pudesse mostrar o Paulo Freire associado a esses temas emergentes e como que, exatamente, nós não devemos fazer a segunda morte do autor. A primeira morte é a morte biológica, que todos e todas temos, né, no ciclo. Mas o que se fala de uma segunda morte? É quando este autor ou essa autora acaba ficando ou com uma obra esquecida, uma obra que não gerou nenhum impacto, para usar um termo contemporâneo, ou, que não é o caso de Paulo Freire, querendo ou não, Paulo Freire é um autor muitas vezes muito amado e também muito odiado na mesma proporção, e exatamente nós queríamos fugir disso, sabendo que Paulo Freire estava no alvo de polêmicas, né, do cenário político nacional, sabendo que essas polêmicas muitas vezes eram muito frágeis, do ponto de vista do debate metodológico, conceitual, e ao mesmo tempo nós não queríamos fazer mais uma obra com uma perspectiva acadêmica, propriamente dita. Isso a gente tem os nossos artigos, tem os livros, tem dissertações, tem teses, que cumprem uma função. Mas a coleção Paulo Freire hoje, como nós batizamos, e inclusive tem um selinho, né, bem bonitinho. Eu que fiz esse selinho. Esse selinho aqui em cima. Eu que fiz essa caricatura do Paulo Freire. Tenho muito orgulho dela. Que fica tanto na nossa capa, como na contracapa também do livro, né? Depois o pessoal pode, né, dar uma olhada. Então nós começamos a projetar uma ideia de fazer livros acessíveis, que pudessem, né, ser adquiridos também por professores e professoras de educação básica, estudantes de licenciatura, de magistério, e pessoas em geral preocupadas com a educação e curiosas daqui a pouco, afinal de contas, o que esse Paulo Freire fala? Quem é esse autor? Né? Do que nós estamos falando? Por que tem gente que diz que tem que expurgar o Paulo Freire da educação, que a culpa da educação brasileira não ser tão desenvolvida seria desse autor? E por que tem pessoas, talvez como o grupo que está aqui reunido, que continuam acreditando que Paulo Freire talvez é uma das melhores coisas que o Brasil produziu? E não o Paulo Freire pessoa, mas o Paulo Freire enquanto ideia, enquanto projeto. Né? Não é à toa que Paulo Freire é o cientista brasileiro com maior repercussão internacional, considerado quaisquer áreas do conhecimento. Isso é uma coisa importante. Por fim, então, dentro desse espírito inicial, né? Um visionário, eu acho que Paulo Exato. Eu certa vez, Luciano, eu escutei de uma professora, a professora Carmen Machado, da Faculdade de Educação da URGS, hoje aposentada. A professora Carmen Machado disse que um autor clássico, ele foi capaz de fazer as boas perguntas no seu tempo histórico, para que a partir delas a gente possa fazê-las no nosso tempo. E isto me dá uma ideia de movimento, de reinvenção que esteve na raiz dessa coleção. Então a ideia de não sacralizar Paulo Freire, não criar o clubinho do Paulo Freire,
como o nosso querido Balduino Andreola sempre nos lembra, e por outro lado, nós aqui também não cairmos num, eu não vou nem dizer de um senso comum freiriano, porque eu respeito muito o senso comum, mas uma ideia de um preconceito de quem muitas vezes nunca leu, só ouviu falar e já tem uma ideia que é típica dos preconceitos, né? Preconceito, antes de conhecer. Exato. Então a gente sentou, Uma opinião meio rasa, né, Tiago? Uma coisa. Exato. Alinhavamos e aí então chegamos uma ideia então de uma coleção, já nasce ousada a ideia, de que ela poderia, como acabou estreando, né, neste ano de 2020, com 3 primeiros livros, mas que ela tem uma pretensão de continuar, né, de produzir novos temas emergentes. Talvez de forma muito breve, né, para a gente abrir a conversa aqui, seria um pouco o espírito da ideia do que é a coleção Paulo Freire hoje. Mas tenho certeza que talvez não falei muitas coisas importantes que a Camila e o Ricardo. Eu chamo de Ricardo, professor Alan Costa, como está escrito aqui, pela convivência, tá? É Alan, Ricardo. Ricardo, como é que tu prefere? Mas enfim. Mas fico então à disposição para a gente seguir a conversa, e eu também quero cumprimentar aqui a presença das professoras Raquel e Karine, que produziram junto comigo o livro 1. Raquel, abre a tua câmera para a gente te ver, tá. E a gente poder falar então do livro 1. Não, acho, Lu, tem uma sugestão, talvez assim, a gente pode falar nele, mas a ideia então do espírito da coleção era esse, que talvez a Camila e o Ricardo possam complementar alguma coisa, e talvez na sequência a gente possa ir falando dos livrinhos. É uma sugestão. Tranquilo. Boa noite. Bom, acho que o Tiago fez uma boa introdução. Primeiramente, me apresentar, né? Eu sou Camila, eu sou mestre pela UFF no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, e atualmente eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Educação na Unicinos, sob orientação do professor Danilo. E eu acho que é bem interessante que quando o Thiago, o Ricardo, que eu também chamo de Ricardo pela convivência, quando nós pensamos sobre a produção de uma coleção, como o Thiago falou, sobre esse pensamento do Paulo Freire, nós estávamos, e eu acho que ainda estamos, muito embebidos da necessidade de um posicionamento político mesmo e intelectual que justamente reafirme a atualidade das propostas educativas do Paulo Freire, né? E é por isso que nós pensamos em uma coleção de forma mais ampla e entendendo que o Freire dialoga com diferentes espaços e diferentes contextos e atores. Então, acho que, como muitos de nós sabemos, né, nós estamos vivendo e vivenciando na última década, principalmente, um momento de disputa por narrativas, e inclusive chamada de guerra cultural, e provindas de grupos liberais e de extrema-direita, que entendem que a historiografia e a produção intelectual ela vem privilegiando um viés ideológico de esquerda e que suas produções não são válidas, e é por isso que é preciso recontar essa história, esse pensamento intelectual. E é nesse lugar, é nesse cenário, nesse espaço que o Freire ele vem sendo atacado, e constantemente, principalmente seu legado. E desde comentadores do YouTube, como Mamãe Falei, que hoje é candidato a prefeito de São Paulo, Nando Moura, que ganham ascensão num cenário nacional, até mesmo a agentes do Estado. Isso é bem importante a gente pontuar, que não são apenas agentes culturais, mas também agentes do Estado, como o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que constantemente falava, inclusive tem uma entrevista bem famosa dele na Rádio Jovem Pan, que ele fala que o Freire não é método de educação em lugar nenhum, porque simplesmente não funciona. E é por isso que é preciso extirpar o Paulo Freire do Brasil. Então, o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que falou que estava procurando um ministro que extirpasse a pedagogia do Paulo Freire, porque ensina sexo e entre outras coisas. Então, é nesse cenário que, como o Thiago falou, a gente pensa numa segunda morte, né? É uma busca por ou alguns autores chamam de segundo exílio, né? No sentido
que deu um ataque ao legado do Freire, questionando justamente a eficiência e a atualidade do pensamento do autor. E foi verificando esse cenário que nós entendemos que se torna bastante urgente, né? Pesquisas que investiguem, que questionem, que valorizem, que ampliem e complexifiquem, entendam a complexidade também do legado epistemológico do Paulo Freire. E também que seja uma preservação. Então nós operamos com 2 elementos, da preservação e da reinvenção, porque nós entendemos que não é uma preservação qualquer. Essa coleção ela não se propõe a uma preservação por si só, canônica, como o Tiago falou, né? É uma preservação crítica que propõe uma reinvenção desse legado, que já vem sendo feito por muitos autores e autoras no Brasil, e que essa coleção ela vem para contribuir justamente para o que o Freire falava, né? Não me repitam, me reinventem, me repensem. Então, em última instância, eu acho que essa coleção é uma proposta justamente de preservar e de reinventar criticamente a atualidade do pensamento pedagógico do Paulo Freire para o Brasil e para outros contextos. Obrigada, Camila. Então, Ricardo, não vou chamar de Alain, vou chamar de Ricardo. Fala um pouquinho, então, da tua visão dessa coleção, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciano. Uma alegria estar aqui. Boa noite, professor Tiago. Boa noite, professora Camila. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, que está aqui participando. Uma alegria ver e rever algumas pessoas. E vocês podem me chamar de Alan Ricardo, só de Ricardo, tá? Já estou super acostumado. Acho que gente com nome composto já se acostuma desde cedo, né? A ter variações do nome. Ainda mais o meu, que é um pouco ambíguo, né? Alguns chamam de Alan, outros chamam de Alan. Então, fiquem bem à vontade. Vou comentar também um pouquinho a respeito dessa história bonita que foi a construção dessa coleção. Já foi muito contemplado, né? Pelo professor Tiago, pela professora Camila. Quero ressaltar que uma das ideias que a gente teve logo quando começou a se desenhar esse projeto que a Circula abraçou e contribuiu tanto, né, de forma tão direta, tão presente, que o nosso objetivo era realmente fugir de alguns, por um lado, de alguns maniqueísmos a respeito do Paulo Freire, e por um outro lado, de não enfatizar só a pessoa do Paulo Freire, que em alguns casos é um problema que a gente tem no debate sobre, né? Esse debate que às vezes é frágil, como o professor Tiago colocou, ou que às vezes é até raso, porque se atacar a pessoa por motivos políticos partidários, ideológicos, das mais variadas naturezas. E a gente não está interessado na pessoa, embora a pessoa em si seja muito importante para a nossa discussão. Mas a gente estava preocupado justamente com esse legado, com essa obra, que ao nosso ver ainda não se esgotou e que pode nos dar subsídio para a gente se aventurar em campos que são necessários hoje. Né? Campos que se apresentam para os professores não só no nível universitário, não só nesse meio acadêmico, mais acadêmico, digamos assim, mas os professores que são também acadêmicos por estarem atuando nas escolas, na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, os acadêmicos e as acadêmicas que estão nos cursos de graduação, que estão nos cursos de licenciatura, que estão se formando professores, os nossos estudantes, de modo geral. Então a gente também queria fazer esse debate com essas pessoas, com esse público maior, né? E fazendo esse debate emergir a partir desses temas que são comuns ao nosso cotidiano, à nossa atualidade, né? Essa obra, ela é atual porque toda obra nasce, todo livro nasce a partir de um determinado contexto, de um determinado espaço, de um determinado tempo, mas é atual também porque a gente não se detém só ao que Paulo Freire escreveu no tempo dele, mas a gente usa esse legado dele para pensar as nossas questões, né? Então, acho importante sinalizar essas condições iniciais para essa obra emergir, né? Para essa obra se apresentar. E a partir daí ressaltar os vários acordos, os vários esquemas, as várias combinações que a gente fez entre nós, tentando valorizar o processo e o produto de elaboração desses livros, né? Por exemplo,
A ideia surgiu mais entre nós três, assim, num diálogo, mas a gente pensou assim, bom, vamos convidar colegas, pares, né? Gente próxima fisicamente, gente próxima intelectualmente, gente próxima com quem a gente já trabalhou mais diretamente ou mais indiretamente, colegas de outras universidades, de outras instituições, se for o caso, gente do Brasil inteiro, né? E a partir daí, não ficar num diálogo muito ensimesmado, mas apresentar múltiplas visões, né? Tecer um debate que tenha várias ideias, várias inquietações, várias dúvidas, por que não, né? A gente não escreveu essas obras com certezas, a gente expôs no conteúdo do livro, dos livros que compõem a coleção, muitas das nossas dúvidas, das nossas leituras, das nossas interpretações, né? E a partir desse diálogo entre 3 ou 4 pessoas em cada um dos volumes, fazer esse debate que a gente pretendia ser mais qualificado no sentido de ser mais plural, né? No sentido de ser realmente mais dialógico, né? Até mais aberto. E, claro, convidando também o leitor e a leitora para fazer parte dessa leitura com a gente, né? O nosso leitor, a nossa leitora é também alguém que tece esses debates, essas discussões no sentido de nos ler e produzir as suas interpretações, as suas leituras do Paulo Freire, né? A coleção também não deixa de ser um convite à obra do Paulo Freire e ao uso do legado do Paulo Freire para as questões que são pertinentes a cada um, né? Docentes, educadores, acadêmicos. É quase como se fosse um livro convite à provocação. Olha, se você ainda não conhece Paulo Freire, venha conhecer, né? Se você ainda não leu, venha ler. E se você já leu, sinta-se provocado e provocada a pensar a partir do Paulo Freire e a partir do legado do Paulo Freire os temas que são comuns ao seu trabalho docente, à sua prática docente, ao seu fazer pedagógico hoje, na atualidade. Muito bem. Então, que seja muito bem-vinda essa nossa coleção que se iniciou nesse ano tão atípico, né? E que a gente possa logo estar produzindo outros temas que conversem, então, com a ideologia do Paulo Freire, né? Que somos todos a favor aqui nessa reunião, que fique bem claro, né? Que lutamos por ela e para uma educação que faça sentido e que agregue e que bote o aluno também como um ser protagonista, né? À frente do seu conhecimento. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de cada um dos livros. Vamos começar pelo livro número 1, Paulo Freire na Universidade. Vamos lá? Então, foi a Karine, a Raquel e o Tiago, né? Que fizeram esse primeiro... Opa! Que fizeram esse primeiro volume que estreia, então, que dá abertura à nossa coleção Paulo Freire hoje. Quem começa a falar do nosso número 1, então? Eu posso fazer um breve comentário, depois o professor Tiago, enfim, não sei se a professora Karine também está com a internet, acho um pouco desafiadora, mas enfim. Bom, fazer parte, né, de um escrito que, primeiro, que instiga muito, né, a todos e a todas, quando a gente acredita muito ainda no propósito de Paulo Freire. Eu acho que é tão forte isso nesses tempos em que nós estamos vivendo. Cada vez eu tenho mais certeza disso. Às vezes eu comentava, né, como eu gostaria de ter conhecido ele pessoalmente, né, eu acho que seria muito encantador, que a gente se encanta quando lê, quando vê os vídeos, quando, enfim, escuta o professor Balduino falando dele, por exemplo, nossa, é muito emocionante. Verdade. Então, o Paulo Freire é muito presente. Então, o professor Baldô é a nossa referência muito grande ainda, assim, nessas questões de Paulo Freire, e eu tenho aprendido muito. Vou contar uma novidade para vocês em primeira mão. Está saindo um livro de poesia do professor Baldô aqui pela Circula. Logo, logo a gente vai ter o livro dele em mãos aí, já está em processo de produção, o livro de poemas do professor Baldô aqui pela Circula. Nos orgulha muito.
Que bacana. Esses dias eu não tenho certeza agora se foi o prefácio, se foi um capítulo da aproximação de Paulo Freire com as infâncias. E aí ele viu uma live que nós organizamos, né, o professor Thiago fez a mediação do fórum, e aí ele assistiu, ele viu, e aí ele me provocou em algumas coisas para pensar, alguns escritos, enfim. Então eu acho que a Camila também trouxe isso, como que a gente dá essa significância ou ressignifica algumas questões, de como a gente não só reproduz coisas de Paulo Freire, mas como ele ajuda nós a pensar a partir dessas relações. Então, no nosso escrito, né, na parceria com o professor Thiago, a professora Karine, nós fizemos ele num processo de pensar a educação popular, os saberes populares, como forma ou vínculo de todas as dimensões no viés acadêmico. Como é que isso dialoga, né? Como é que isso perpassa essas dimensões, essas relações, de que forma todos e todas poderiam ou deveriam ter acesso a essas linguagens acadêmicas, que nem sempre chega como deveria, ou, enfim, a gente acredita. Então, perpassou em várias questões. A gente traz a ideia também do inédito viável, né, de como isso seria dentro da universidade, como é que faz essas relações. Inclusive, nós temos provocado a ideia de educações dentro desse escrito, né, que perpassa outros saberes, as culturas populares. Como é que esses saberes são vistos lá ou são incluídos e dialogados a partir do que vem, do que traz cada um e cada uma. Por vezes a gente vai em algumas questões simplesmente de reprodução do que já há na universidade. Como estes e estas têm esses espaços lá. Então, a gente provocou em alguns pontos, algumas questões, a própria ideia da experiência feita, que acaba fazendo essa relação com o inédito viável dentro da universidade. Então, a gente convida vocês, assim, a todos para lerem, ter uma questão também de apreciação, inclusive crítica do que a gente traz ali, não são puramente verdades, são provocações, ou do ponto de vista nosso, sim, as nossas verdades, mas que daqui a pouco teriam outros pontos de vista. Eu acho que isso é o importante. E aí que a gente faz esse processo, de fato, das aprendizagens, quando a gente coloca em diálogo. E é justamente isso que nós tentamos, de uma forma ou de outra, trazer nesse escrito. Como é que se insere todos esses saberes? E assim também a provocação de que outros pensamentos, leitores e leitoras, possam fazer essa apreciação a partir desse escrito. Basicamente isso. Apenas, Luciana, complementando a fala da professora Raquel, que de fato dá um panorama muito interessante, porque aqui nós estamos, na verdade, fazendo um convite à leitura. Nós estamos dando um panorama geral do que motivou a escrita. Mas eu acho interessante compartilhar pelo menos o sumário do livro, porque ele dá uma ideia, talvez, por onde nós caminhamos. Então, além da introdução... Tu fala do sumário, eu vou botar ele aqui na câmera. Ótimo. Depois eu posso botar um card do sumário. Sem problema. Nós temos três, além das considerações iniciais das conclusões, nós temos 3 breves capítulos de reflexões, muitas das quais originadas, e isso é importante, de alguns dos espaços onde essa coleção também tem a sua gênese. Que um espaço é, sem dúvida, o Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, que é um espaço itinerante, formativo e muito importante na comunidade, principalmente do Rio Grande do Sul, mas também já para além dele. E o outro espaço também são os eventos ligados à AMPED, que é a nossa associação de pesquisa e pós-graduação em educação, onde também nós nos encontramos e compartilhamos reflexões sobre esses temas, E um pouco também da trajetória de pesquisa, da dissertação de mestrado da Raquel, da própria construção da professora Karine, da minha, que pesquisei também a universidade, enfim. Então nós temos Freire na e com a universidade, é a primeira parte, discutindo um pouco a ideia de que esse não é um tema tão comum de discussão freiriana, mas que exatamente por isso nós estamos trazendo como é que Paulo Freire pode ser pensado na e com a universidade, no sentido da produção do conhecimento, da difusão e do lugar político dessa instituição. A ideia da Universidade Popular como inédito viável, como foi lembrado pela Raquel, que é um conceito importante do pensamento de Freire, e a ideia de construção já de uma universidade dentro de um marco
do próprio movimento de educação popular e que, inclusive, tem origens latino-americanas e que procura demarcar o espaço de produção acadêmico também a partir de um recorte de classe, de uma discussão cultural. E, por fim, o que nós chamamos de a universidade na perspectiva freiriana, desafios do presente. E aqui nós trazemos alguns dados, levantamos algumas hipóteses e, principalmente, fizemos, talvez, um exercício de pedagogia da pergunta, né? Muito mais nos preocupamos em levantar questões do que respondê-las, até mesmo porque não é um tratado. Ele é um livro de bolso, né? Que exatamente procura despertar leitores e leitoras para essas temáticas. Eu acho que o livro 1 é isso. É que permite, Luciana, talvez, tanto aquela pessoa que está se iniciando, aquela pessoa que não é da área propriamente da educação, que não está numa graduação, numa pós-graduação, e permite também aos colegas que já têm alguma leitura, que estão desenvolvendo pesquisas, que já desenvolveram pesquisas, a também olhar para essa coleção e para esses livros, não só para o primeiro, mas para todos eles, como exatamente um fomento ao debate, né? Um convite à reflexão crítica e essa reinvenção de Paulo Freire, que é uma forma, né, de manter o seu legado. Eu acho que esse é o grande barato dessa coleção e que a gente ficou muito contente de ter essa parceria com a Circula, que faz com que ela possa estar chegando. Honrado, né, com essa parceria. Para nós é sempre um orgulho publicar vocês e principalmente publicar sobre o Paulo Freire. Para nós é um motivo de muito orgulho, né, de fazer sentido no que a gente faz aqui também, né. Podemos sair do azul para o amarelo, Luciano? Vamos para o amarelo, né? Para mim, esse é o mais ousado, porque o Paulo Freire na cybercultura, né? Para mim, isso é muito ousado, porque realmente o Paulo Freire não viveu isso, viveu rudimentos disso. Aqui, justamente, esse exercício de pensar o Paulo Freire além, ele fica muito evidente nesse livro daqui. Sim. O Alan Ricardo só tá rindo, mas é isso, não é? Sim. Esse livro, eu diria, ele começou a nascer mais ou menos lá em 2011. Vou explicar quando. Nessa época, acho que foi nesse ano que eu conheci a professora Camila. Nós dois atuávamos num cursinho popular, num cursinho de educação popular, lá no município de Santa Maria. E nessa época eu atuava como bolsista de iniciação científica num projeto de pesquisa e extensão a respeito também de tecnologias digitais. Ensino mediado por tecnologias digitais. E parecia para mim que tinha um grande abismo entre o projeto Cursinho de Educação Popular, que era muito freiriano, e o projeto de tecnologias digitais, que talvez, numa primeira visão minha, talvez até uma visão bem inocente, bem ingênua, não tinha ares, não tinha uma ética ou uma estética freiriana. Me pareciam que eram duas temáticas muito distantes. Se passou um tempo, e em 2014, eu e alguns outros colegas que atuávamos num curso de letras EAD, num curso de letras EAD da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal de Santa Maria. Atuávamos nesse curso e a gente se deu conta de que todos nós líamos, estudávamos e tentávamos pensar a nossa prática por Paulo Freire, a partir da obra do Paulo Freire. E aí a gente chegou à conclusão de que, bom, nós tentamos ser freirianos. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes o sistema até coloca alguns empecilhos, né? Mas, de modo geral, nós tentamos ser freirianos no sentido de atuar numa perspectiva de uma educação mais crítica, mais libertadora. E aí a gente começou a discutir questões sobre tecnologias num viés freiriano. E para nós foi uma surpresa quando aos poucos a gente percebeu que a temática tecnologia ela perpassa quase toda a obra do Paulo Freire. No atual dicionário Paulo Freire, um dos verbetes que foi colocado nessa nova versão, nessa nova atualização, é o verbete tecnologia. E consta lá, né, que a tecnologia ela é citada, ela é pensada, ela é discutida por Paulo Freire em todas as obras dele. Só que, claro, às vezes é uma discussão um pouco mais secundária,
ou que está atrelado a outros temas, a outros tópicos. E aí a gente pensou, bom, nós temos uma educação atual que está bastante atrelada às tecnologias. Como é que a gente faz para pensar essa educação atual, essa educação na cybercultura, essa educação no cyberespaço, que é esse espaço que não tem muitas fronteiras, né? Que é esse espaço que está em todo lugar e que nos conecta, né? Coloca todos nós nesse espaço mais conectado. Como é que a gente faz para pensar a partir do Paulo Freire? Para nossa sorte, o Paulo Freire nos deixou subsídio para pensar as tecnologias de forma geral. Por exemplo, a ideia de que todos os educadores e educadoras são tecnológicos. Pelas tecnologias que a gente usa o óculos para ler melhor, a gente usa o quadro, a gente usa o giz, a gente usa o livro, a gente usa a palavra, a gente usa a oralidade, né? A gente usa a nossa didática, a gente usa o espaço da sala de aula, né? A gente às vezes questiona, subverte esse espaço, né? A gente usa a terra, a gente usa o chão, a gente usa as árvores. Ao passo de que a gente vai se constituindo enquanto educador também pelas tecnologias que a gente usa. E aí a gente expande esse debate para essas discussões de tecnologias atuais. Como o exercício de pensar uma temática que o Paulo Freire não viveu a partir da obra dele é muito desafiadora, a gente propõe, num dos capítulos desse livro, um diálogo entre o Paulo Freire e o Pierre Lévy, que é esse filósofo francês, considerado a grande referência, né, da cybercultura e do cyberespaço. E eu não sei dizer se o Pierre Lévy leu o Paulo Freire ou não. Talvez sim, porque o Paulo Freire é uma leitura global, né, é uma leitura internacional, e às vezes a gente se surpreende, mas a gente precisa estar ciente de que muitos autores de renome de todos os países do mundo, às vezes leem e estudam Paulo Freire com profundidade. Tá aqui, ó. Não sei dizer, então. Tem tudo aqui na circula. Aqui, e a gente pensou assim, bom, tem algumas aproximações, tem algumas semelhanças na obra dos dois que vale a pena a gente apontar, que vale a pena a gente destacar. Como a ideia de que as tecnologias não são neutras. As tecnologias, elas são ideológicas. As tecnologias, elas são usadas por determinadas pessoas para determinados fins. E o que cabe aos professores freirianos, então, é, nesse caso, usar as tecnologias educacionais, as tecnologias digitais, as tecnologias virtuais, para essa educação mais crítica, mais libertadora, mais emancipadora. Também aproveitamos para colocar nesse livro, num dos capítulos, que é o capítulo 2, Educação à Distância e Educação Sem Distância, essa ideia de que, às vezes, a modalidade EAD, ela é prejudicada por uma distância. E a gente não nega que, eventualmente, distâncias emergem nessa educação à distância. Mas assim como podem emergir distâncias também no ensino presencial. Quando o professor, por exemplo, não permite turnos de fala dos seus estudantes, quando o estudante não tem a sua voz, não tem o seu espaço, não tem assegurado a sua autonomia no ambiente escolar, seja ele presencial, a gente está colocando distâncias, né? Eu, enquanto educador, estou me distanciando do meu aluno, né? O Paulo Freire, inclusive, chamaria isso de uma educação bancária, de um ensino bancário, né? Existem outras distâncias. O professor dela, ele faz um monólogo e ele não abre para o diálogo, né? Ele está ali Justo. Só como quem dá uma palestra sem ouvir ninguém, né? Justo. Eu acho que eu já contei essa história várias vezes, a Camila já deve ter ouvido várias vezes, acho até que ela testemunhou, presenciou. Eu sempre comento que, certa vez, nesse cursinho popular onde nós dávamos aula, um colega educador, certa vez, comentou que ele tinha uma estratégia para não deixar os alunos perguntarem. Ele não gostava quando os alunos perguntavam, porque quebrava o ritmo da aula, deixava ele nervoso, ele não queria, né? Ele preparava um roteiro, então ele não queria quebrar o roteiro. E aí a estratégia dele era falar. E assim impedir que os alunos perguntassem, que os alunos participassem, que os alunos trouxessem a sua vivência, a sua vida, outras questões, as suas interpretações de mundo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está silenciando esse estudante. A gente está colocando distâncias entre ele e eu, né? Entre o estudante, entre o aprendiz e eu. Eu seria o suposto professor no pior sentido da expressão, né? Aquele que professa o seu saber, né?
que compartilha o seu saber, não deixa o outro falar. E no terceiro e último capítulo, a gente trouxe, eu e os demais autores, o professor André, da Universidade Federal de Pelotas, doutorando da Universidade Federal de Pelotas, a professora Vanessa Fialho, que é docente da Universidade Federal de Santa Maria, e a professora Helena Killing, também da Universidade Federal de Pelotas. Nós trouxemos um tema que está muito na moda no ensino de línguas, principalmente, que são os letramentos críticos. O Paulo Freire nunca falou o termo letramento crítico, mas o conceito de letramento crítico, todos os autores atribuem a Paulo Freire. Todos nascem do Paulo Freire, né? O que é o letramento crítico? Talvez o letramento crítico nasça quando Paulo Freire diz que para alfabetizar as pessoas não basta apenas ensinar que E, V e A forma Eva. E não basta ensinar que Eva viu a uva. A gente tem que pensar o contexto social da Eva, a condição da Eva, a relação dela com a uva, o entorno. O conceito de letramento crítico parte muito disso. De usar as tecnologias e as linguagens combinadas para questionar violências, desigualdades, injustiças, políticas e sociais do nosso contexto, da nossa vida. Quando a gente pensa na cybercultura, a urgência dos letramentos críticos é inegável. Até para combater fake news, para identificar essas disputas de narrativas que a professora Camila comentou antes, né? Para pensar formas de se articular até politicamente para ocupar esses espaços, né? Até para defender o legado do próprio Paulo Freire, a gente precisa desse tipo de letramento crítico, né? Para notar, às vezes, alguns movimentos da grande mídia, dessa mídia hegemônica, algumas movimentações de grupos conservadores, para a gente notar, vou ser um pouquinho polêmico aqui agora, né? Para a gente notar o discurso assombroso que relativiza o estupro por parte de alguns jornalistas, entre milhões de aspas, na atualidade, a gente precisa de letramentos críticos. A gente precisa ir para além do nível da alfabetização que junta letrinhas, junta sílabas e junta as palavras. Então, tudo isso a gente colocou aqui. Claro, né, o assunto não se esgota, a gente colocou algumas leituras. E é um assunto muito atual para 2020, onde todos e todas foram obrigados a se render, digamos assim, né, ter como solução viável o ensino à distância. Então, muitos professores também precisaram aprender, muitos alunos também precisaram aprender a usar essa tecnologia na construção de um conhecimento. A gente sabe de exemplos que deram muito certo, exemplos que não deram tão certo. Houve uma contingência, então, que nos obrigou a viver essa realidade, né? Eu acho que esse livro ter saído em 2020 é uma feliz coincidência. Assim, a gente vendeu esse livro para muito professor. Esse livro, o 2, né, é o que mais vende sozinho fora da coleção. E eu acredito que isso aconteça dado o cenário e a conjuntura que a gente vive dado ao Covid. Então, que muitos estão buscando uma alternativa de repensar sua forma de dar aula, né? Como eu vou fazer meu aluno participar, né? Eu tenho uma filha adolescente, o Thiago tem uma filha pequenininha, né? Mas eu tenho uma filha adolescente que não quer abrir a câmera. Mas como é que meus colegas vão ver meu quarto? Eu não quero me expor. E aí obriga o professor a tá nesse papel, que muitas vezes não é o que o professor quer, né? De estar nesse papel de só falar e não ter um feedback. Coloca o professor nesse papel muito solitário, né? Na hora de dar aula. E acho que esse livro tem ajudado muito nesse processo, né? Eu não sei o que tu acha disso. Tomara, espero que sim. O livro, ele não foi escrito pensando nessa pandemia que aconteceu, não foi escrito pensado nesse ensino. A gente não tinha como prever, né? Exatamente, né? Não tinha como prever, mas eu acredito que sim, que algumas das ideias que estão aqui, elas são muito válidas em algumas medidas para a gente questionar aspectos do nosso hoje. Vou dar um exemplo.
uma das coisas que essa pandemia escancarou, que já era um tanto quanto visível e previsível, mas que agora está escrachado, é a urgência de implementar nas escolas uma infraestrutura melhor, uma valorização do trabalho docente melhor, cursos de capacitação e de formação continuada que sejam válidas para os professores se aperfeiçoar no uso de tecnologias variadas, né? Que é algo que o Paulo Freire já sinalizava no início dos anos 90, que é uma coisa que ele sinalizava quando ele foi membro da secretaria da Luiza Erundina no estado de São Paulo, quando ele atuou na Secretaria de Educação do estado de São Paulo. Na obra A Educação e a Cidade, de 1995, quando perguntam para o Paulo Freire a respeito de laboratórios de informática, ele diz: esses laboratórios de informática na escola são extremamente importantes, precisam estar nas escolas públicas, nas escolas de periferia. E quando perguntaram para ele por que investir tanto no computador, ele de uma objetividade, ao mesmo tempo de uma sutileza incrível, né? Ele diz: o computador, e isso vale para qualquer tecnologia, o computador, ao invés de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa dos estudantes, né? Tudo vai depender de quem usar, de como usar, né? E aqui no caso a gente precisa que os professores usam. Para isso a gente precisa que os professores tenham esses computadores, que essas escolas tenham esses computadores e que esses professores sejam capacitados e formados para fazer usos críticos e criativos desses computadores, né? Um outro aspecto que me chama muita atenção e que me faz pensar bastante a respeito dessa pandemia atual, né, é que o ideal é que nenhuma tecnologia seja imposta. As tecnologias não podem ser impostas, né? O Paulo Freire dizia isso, né? Tudo que é imposto é aquilo que vem de cima para baixo, de forma não democrática, né? De forma não dialogada, de forma não natural, de não orgânica, né? Então, as tecnologias, elas deveriam fazer um movimento de ingresso nas escolas e na educação de forma mais tranquila, mais lenta, mais gradual, né? Só que aconteceu dessa pandemia nos forçar a ter que reinventar as nossas práticas, a ter que nos atualizar. Apesar dessa pandemia... né, Alan? Não foi uma determinação, foi a única escolha viável. Justo. Né? Justo. E nesse caso, o movimento de contrapartida ele precisa ser pensado, que neste caso, a gente aderir de forma emergencial a essas tecnologias, a esse ensino online, que não é o ideal, infelizmente. Aderir a isso ainda é aderir à vida, à saúde pública, à segurança da população, né? Então, não foi pensado para o contexto de pandemia, mas acredito que sim, e espero que sim, né? Espero que ajude educadores e educadoras que estejam interessados nesse tema e que queiram fazer usos ou leituras mais freirianas do nosso contexto digital, do nosso contexto online, do nosso contexto em rede. Isso aí, muito obrigada, Alan. Vamos torcer que sim. A gente tem se esforçado também para indicar toda essa coleção, mas esse livro em particular, dado o momento, ele tem chamado bastante atenção. Vamos falar do número 3, Camila. Aprendi muito lendo esse livro. Gostei muito dessa perspectiva, né? Os 3, ó. Não, mas era um tema, porque assim, eu dei aula de marketing digital, né? Então, cybercultura, eu tinha lido Levi, conhecia, sabia, né? A universidade, dei aula há 23 anos, também conhecia. Mas aqui tinha conceitos que eu não conhecia ainda. Foi muito interessante a leitura desse livro, né? E a gente aqui, quando edita, lê ele muitas vezes, enfim, né? Para até pensar capa e pensar como a gente vai fazer essa coleção, né? Tem uma imersão nesse conteúdo. E eu aprendi muitas coisas novas nesse livro, né? Assim, para mim foi uma grata surpresa a leitura desse livro. Camila, então fala um pouquinho dele para nós. Que bom. Bom, aqui é o 3º volume. Eu, juntamente com outros autores e autoras, a professora Sharon, que está aqui, professora da Unisc, o professor João Colares da Mota Neto, que é professor da Estadual do Pará, o professor Reinaldo Matias Fleury, que é professor da UFSC, e eu acho que o prefácio foi feito pelo professor Danilo Streck. Então, nós todos, com muitas mãos e muito debate, muito diálogo,
nós escrevemos esse volume, que é o terceiro volume da coleção, e ele está intitulado Paulo Freire Hoje em Abya Yala, e já é um título que também chama atenção, né? E nesse livro nós damos um importante passo para justamente entender as dimensões ético e políticas do Freire e na busca de valorização de outros conhecimentos, ou de como o Freire chamava, de conhecimentos populares, de conhecimentos dos e das, oprimidos e oprimidas. Então, nesse livro nós procuramos olhar e investigar em que medida a epistemologia freiriana dialoga com a perspectiva decolonial, ou descolonial, com uma ideia de bem viver e com a produção de pedagogias que não estejam inscritas no que nós estamos olhando a partir dessa chave como na dominação colonial. Então, eu acho que, primeiro, é bem importante a gente pontuar a expressão Abya Yala, que acaba chamando bastante atenção, né, porque o significado de Abya Yala é a terra em plena maturidade, é uma expressão do povo Kuna, e vem sendo uma expressão que vem sendo utilizada por povos originários para entender o continente ameríndio. E é uma expressão que também objetiva construir um sentimento de unidade, de pertencimento entre os povos ancestrais que foram submetidos historicamente à colonização ibérica, né, entre Espanha e Portugal. Então, ao utilizar o termo Abya Yala, a gente está fazendo um comprometimento, a gente está se comprometendo politicamente com um outro lugar, que não é o da América Latina. A América Latina é destinada pela Europa, né? Então, é a partir justamente desse arcabouço teórico dos estudos decoloniais, da rede modernidade e colonialidade, e em algumas discussões também não coloniais, que nós entendemos que esse termo, o uso do termo Abya Yala, ela denota uma epistemologia que pensa essa América Latina a partir de si mesma e para si mesma. Então, é um uso político, mas também intelectual de valorização desse lugar. Então, e essa rede, modernidade e colonialidade, e fora dela também, entende justamente que esse discurso mítico da modernidade ali acabou por justificar, por legitimar algumas violências, as violências que são tanto abertas quanto simbólicas contra essas sociedades não europeias, no caso, latino-americanas, né? Então, essas sociedades que nesse imaginário do progresso moderno acabaram se transformando em sociedades diferentes, sociedades arcaicas, pré-modernas, primitivas, e entre outros adjetivos, né? Então, no fundo, essa modernidade europeia, ela é um projeto civilizacional que procura de morte, de destruição da vida em escala planetária, não somente latino-americana, mas também da vida humana e não humana, como a gente vê com a destruição da natureza, principalmente nos últimos anos, tem sido pauta de um debate mais global. E é por isso que, a partir desse conceito da modernidade, esse grupo entende também que a modernidade por si só não se explica, mas ela existe um outro processo, que é o processo da colonialidade, que, entre outros debates, se diferencia do colonialismo, que é foi um momento muito mais histórico e circunscrito até o século XIX, na América Latina. E a colonialidade, ela é justamente a extensão de algumas estruturas de dominação coloniais que permanecem em nossa sociedade até hoje. A estrutura patriarcal, como o Ricardo estava falando, a estrutura da colonialidade dos saberes, quando a gente não consegue compreender uma própria forma de autodenominação, enquanto a gente vê a Abya Yala, a gente tem um estranhamento, entre outras estruturas que são estruturas de forma mais subjetiva, não tão físicas como o colonialismo, mas que são heranças desse passado, que foram séculos de dominação colonial, e que a colonialidade, ela justamente se refere a um padrão de poder que opera justamente para a naturalização dessas hierarquias.
hierarquias territoriais, raciais, culturais, epistêmicas, hierarquias de diversas maneiras que acabam possibilitando justamente essas relações de dominação. Então, é a partir... De gênero também, né, Camila? De gênero, essa semana a de gente conhecimento. Tá nessa tristeza no nosso país, né? Exato. Já vem de muitas, mas a dessa semana foi... Essa semana saltou muito aos olhos justamente essa estrutura me chamou patriarcal. A atenção das pessoas também com isso, mas assim, precisavam um alarde, né? Eu queria mostrar 2 livros, ó, que tu estava falando, e eu me lembrei que a gente tem esses 2 livros aqui, ó. Esse livro sim. Também é um livro que fala disso, né? E este. Sim. Eu acho que são temas, assim, a gente tem visto muita procura por esses temas, isso, claro, isso é um perfil daqui da nossa loja também, né? Mas assim, a gente tem visto muitas pessoas se interessando por esse tema e querendo discutir isso e querendo entender as origens de como a gente chegou até aqui e o que a gente pode fazer daqui para frente para que essa situação e essa realidade, digamos assim, seja modificada, né? O que cada um pode fazer para que isso aconteça. E a sala de aula e aí a educação tem um papel super importante para que os indivíduos comecem a pensar o seu lugar no mundo, né? A sua condição e o que podem fazer para realmente fazer alguma mudança. Sim, justamente esse livro, apesar de curto, né? E que foi até um esforço muito grande a gente conseguir transformar ele em um debate tão amplo em um pequeno espaço de páginas, justamente nesse sentido de nós entendermos quais são essas estruturas de dominação que permanecem no nosso cotidiano, e não é apenas no plano teórico, mas é no plano prático, do cotidiano da vida mesmo, de como a colonialidade ela opera no nosso cotidiano, e como o Paulo Freire pode nos contribuir para pensar não somente a denúncia dessas estruturas, mas também possibilidades de superação dessas situações limite, né? Então, é a partir dessa chave de análise dos estudos decoloniais que nós organizamos essa obra, que está organizada em 4 capítulos. Então, no primeiro capítulo, nós justamente buscamos apresentar alguns aspectos biobibliográficos que envolvam a bibliografia e a biografia de Freire, sem uma pretensão de esgotar a riqueza da vida e da obra do Freire, não é nosso objetivo, mas justamente entendendo que essas andarilhagens do mundo e aprendizagens que o Freire experienciou na vida, elas influenciaram diretamente na sua produção teórica, né? Então, na sua escrita. Então, essa escrita engajada, política do Freire, ela está diretamente ligada às suas experiências de vida. Então, nesse primeiro capítulo, nós entendemos que as experiências de vida e de obra, elas não estão desconectadas, mas elas se complementam. E isso é muito relevante para a gente entender o espaço latino-americano, né? Então, no segundo capítulo, nós discutimos justamente o legado e a reinvenção do Paulo Freire a partir das produções acadêmicas e do diálogo com a perspectiva decolonial, que nós estávamos falando antes, principalmente com a concepção de Freire ser um autor profundamente latino-americano e comprometido com os oprimidos, com as oprimidas, com os racializados, como ele em diálogo com Fanon, e justamente com a superação dessa opressão. Num terceiro capítulo, nós apresentamos alguns aspectos dos estudos decoloniais, como eu apresentei antes, e as possíveis relações com a educação problematizadora do Freire. E aí, num quarto capítulo, acho que para finalizar, assim, nós propomos um exercício dessas aproximações que se dá justamente na discussão dessa temática, ensaiando algumas aproximações da pedagogia do Freire com as discussões do bem viver e a perspectiva não colonial desses povos originários. Então, esses 4 capítulos, eles tentam congregar algumas aproximações possíveis do Freire com uma proposta não colonial ou decolonial. Então,
ainda que tenha sido um livro escrito a muitas mãos, né, e com muitas perspectivas, esse volume ele foi realizado através do diálogo entre nós, pesquisadoras e pesquisadores, e que acabamos com muito diálogo entrelaçando as nossas trajetórias e justamente por um propósito comum, que é justamente fomentar essas discussões acerca da pedagogia e da epistemologia freiriana a partir de um sul global, de um sul epistêmico e não somente geográfico, e dos esfarrapados, esfarrapadas, como o Freire falava, né, dos oprimidos e oprimidos. Então, justamente tentando compreender um caráter onto-epistemológico desse território para a reinvenção do Freire, sem se tornar apenas uma obra no campo teórico, mas também para justamente propor e pensarmos o nosso cotidiano e as nossas heranças coloniais e como o Freire nos contribui. E a Sharon é uma das autoras, não sei se talvez ela queira contribuir, mas eu acho que é mais ou menos isso. Oi, Sharon. Eu também dei aula na Unisc, Sharon. Muito Tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos e todas. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer o convite à Camila, ao Alan e ao Thiago, né? Thiago é um velho companheiro aí de andarilhagens, a gente se encontra, né, Thiago? Contribui um com o outro, partilha de espaços comuns, então é ótimo poder estar juntas aqui. E como a Camila falou, esse trabalho foi realizado a muitas mãos, com muitos diálogos, né, Camila? E eu tava alguns comentários assim para fazer algumas conectividades, né? Conectividades. O Alan perguntava da relação do Freire com Pierre Levy. Eu acho que a professora Nise Pelanda, que tu deve conhecer também, colega, né, recentemente, enfim, a professora Nise, ela deve saber qual é a relação não apenas acadêmica, mas pessoal, entre o Levy e o Freire, né? Agora, tem coisas de 2 semanas, ela organizou um material que ela tinha em casa sobre a campanha do Prêmio Nobel, impulsionada por ela, ao Freire, né? No início, quando o Freire volta para o Brasil, logo depois do exílio, já estava na Secretaria Municipal de São Paulo, né? De Educação. Mas isso para a gente também entender, eu acho que o Pierre Levy, viu, é um exemplo de conectividade. O Danilo, que escreve o prefácio aqui do 3º volume, ele fala, né, ele resgata uma passagem que o Brandão menciona, identifica o Freire como um menino conectivo. E daí o Danilo nos presenteia com pelo menos 3 aspectos dessa conectividade, que é essa relação entre vida e obra, né, Camila, que a gente procurou, apesar do espaço, assim, poder trazer elementos sólidos, a gente indica algumas leituras, alguns amigos, amigas também de trabalho, né, Thiago? E companheiros que a gente encontra nessa vida, que produziram mais sobre a obra e a vida do Freire. Ele traz um outro aspecto, que são essa conexão entre ética e a política, que a Camila também mencionou, né? E algo que para a gente é muito valoroso, que é essa relação entre o passado, sem ser passadista, né, saudosista, mas o passado conectado com o presente e com o futuro. Então, esse homem é extremamente necessário para qualquer tempo histórico, né, sem a gente cair, claro, em anacronismos, mas pensando sempre a atualidade dele, e a gente se dedica a recuperar também o trabalho de outros colegas, com o debate que a gente vem se identificando, né, Camila? Que é esse da decolonialidade ou descolonialidade, como procuro falar junto com meu amigo e colega Thelmo Adams, né? E é sempre um prazer, e eu acho que a Camila fez uma excelente apresentação do livro. Eu não vou me atrever a falar do livro, porque tá muito bem. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Alan, Thiago, Camila, muito obrigada aí pelo convite, e ao pessoal do Circula também. Ai, nós que agradecemos, Sharon. Acho que
É um esforço conjunto para uma causa muito importante, né? E ia lembrar uma coisa importante, a Camila lembrou o prefácio do professor Danilo Streck, né? E eu queria destacar o prefácio dos outros 2 livros, que eu acho que também é bem relevante, né? Só que eu acho que é bem legal. No livrinho azul sobre a universidade foi o professor Rafael Arenaldi, da URGS, também um autor aí que tem publicado junto com a Circula e trabalha muito com a perspectiva também de uma universidade que possa estar aberta, né, aos segmentos populares, às reinvenções. Então o convite para o Rafael veio assim. E eu estava vendo, Ricardo, que o livro aqui foi do professor Paulo, né? Não é Paulo. Como é que é o nome do colega? Do prefácio, vai? Professor Wilson Lefa. Wilson Lefa. Professor Wilson Lefa, né? Que fez o prefácio também. Aliás, 3 grandes prefácios, né? Se a gente for pensar na tradição freiriana, o Paulo Freire brincava quase sério, né? Diziam que o prefácio do Hernani Maria Fiore era melhor do que a Pedagogia do Oprimido, né? Que é um trabalho que o Thiago também acompanhou, que a gente produziu com um grupo muito grande, né, Thiago? Esse grupo que o Thiago mencionou do Fórum Paulo Freire é um grupo muito precioso para a atualidade e reinvenção do Freire aqui no estado, né? E inclusive, especialmente no ambiente da universidade, que é um grande desafio para a gente manter vivo o seu legado, mas na sua perspectiva, né, de reinvenção, sem perder essa dimensão crítica. A Michelle está mostrando o livro, Sharon, ali, ó. Ai, não vi. Ali que legal. Tá ali. Esse ali livro. Embaixo, ó. Esse livro aí, viu, Alan? Eu tava olhando para a estante para ver se eu encontrava, porque tá por aqui. Eu vi, Thiago, tava procurando, fui mais rápido. Eu olhei foi mais rápida. Então, esse livro aí, a partir de um relatório que o professor Balduino me alcançou, o relatório de 1992, que é de uma pesquisa do final dos anos 80 na URGS, datilografado, mais de 500 páginas, porque foi um relatório de pesquisa que o Baldô enviou para o CNPq, né, pelo correio, para prestar contas do financiamento da pesquisa. A gente tem documentação sobre a presença do Freire aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com fotos, formação de educadores e educadoras populares da Secretaria Municipal de Porto Alegre, da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. O Freire era tão conectado às tecnologias, Alan, né, que naquela oportunidade a gente registra num desses textos, então, que os educadores pleitearam 200 retroprojetores para poder realizar os círculos de cultura. O período que eu estou mencionando é o período pré-golpe civil-militar, né? E nesse período existiam só no estado do Rio Grande do Sul 600 círculos de cultura, para vocês terem uma ideia, né? Então, de como essa memória viva da experiência coletiva, né? Ela é importante para a gente, sempre conectado aí. Obrigada, era essa nota, tá? Eu não queria... Mauro, por favor, não queria tomar a palavra, mas imagina, aqui a gente está numa democracia. Da história dos retroprojetores, depois vocês procurem lá o livro do Circula, porque conta, né, como é que o pessoal conseguiu, foram atrás da Elza. A Elza convenceu o Freire a doar 200 retroprojetores aqui para o Rio Grande do Sul, mas o golpe atrapalhou os planos, viu? A gente aprende resiliência com Paulo Freire também, né? Vamos lá, Mauro. Então, vou passar a palavra para ti. A própria coleção, ela saiu no início da pandemia, né? E isso, de certa forma, fez com que ela circulasse menos que o esperado, né? Até porque quando ela saiu, praticamente a universidade já estava fechando as aulas ali por causa da pandemia de Covid-19, né? E então ela tem circulado, tem ido para vários cantos do Brasil, tem ido para vários estados, entendeu? Então ela está circulando e está indo, tá? Então, e o interessante assim é que eu me lembro do dia que a Camila que chegou. Que chegou, fomos lá, vocês chegaram com a ideia, vamos fazer um livro, o seu Paulo Freire disse, não, peraí, vamos separar isso aí,
e vamos fazer um livrinho mais curtinho, assim, temático, sobre as questões, né? E aí nasceu a ideia da coleção Paulo Freire hoje, né? Então, em seguida chegou eles, a gente começou a trabalhar, vai e volta, revisões, aquelas coisas lá, até que chegamos ao, como eu diria, um protótipo, um modelo que seria. Ficou um formato bem legal, o pessoal curte, né? E ficou meio assim, aqueles livrinhos de várias cores do Freire, livrinho vermelho do Freire, livrinho azul, né? Já tá criando até aquela coisa, sabe? Que nem tem o livro vermelho do Jung, agora a gente vai ter o livro vermelho do Freire, né? Então, assim, a gente tá falando de história, cara. A gente tá falando de história, né? E, assim, a coleção demarcou bem um campo, eu acho, na educação e do próprio Paulo Freire, e consolida também a trajetória do grupo de vocês aí de pesquisa, né? Esse livro é, de certa forma, um marco. Pena que não vamos ter o fórum esse ano, porque a gente estaria lá, né, para demarcar mesmo, mas ano que vem a gente tá igual, não tem problema. Entendeu? A gente roda outra tiragem aí para levar para lá. Entendeu? Não tem problema, né? Então é importante esse registro histórico, né, e tal. E ter esse registro das coisas e ver que Paulo Freire, assim, como Paulo Freire dizia, né, o ser humano é inacabado. O próprio conhecimento é inacabado, né? Então o fato de pensar a cybercultura a partir de Paulo Freire mostra esse inacabamento do conhecimento e que Paulo Freire deu uma série de subsídios para a gente poder pensar isso. Por isso ele é um clássico. Por isso essa resistência de certos setores da sociedade, né, a Paulo Freire, porque ele permite pensar várias coisas. Eu acho que é importante essa demarcação de espaço. Também os livrinhos são um marco importante, a identidade, né? Para quem não reparou, ali a própria barba do Paulo Freire, ali é uma América Latina, entendeu? E, então isso vem dentro da perspectiva de se pensar a realidade a partir de autores latino-americanos, Paulo Freire, né? Porque se a gente não pensar a educação e pensar a mudança e nos darmos conta desse nosso inacabamento enquanto sujeito, que estamos sempre aprendendo, e Paulo Freire nos proporciona pensar muita coisa, né? A gente acaba se tornando alguém que entra no estado de letargia e apenas cumpre tarefa, né? E nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para pensar e promover um pensamento crítico, uma educação crítica e emancipadora para o sujeito, né? E eu acho que essa coleção vem nesse sentido, né? E por isso a obra do Paulo Freire ela é uma obra clássica, né? Ela é um clássico já, porque ela nos permite pensar diversas dimensões. Uma obra clássica é caracterizada como aquela obra que te permite pensar novas perspectivas a partir daquele autor. Ela não se acaba em si, ela não é datada. E a obra de Paulo Freire, ela não é datada. A pedagogia do compromisso, a pedagogia do oprimido, ela serve em qualquer contexto, entendeu? Ela é atemporal. Eu acho que é esse o grande desafio, né? E as obras também de vocês cumprem um pouco disso, de tornar essa obra atemporal. E como diz o Thiago ali, não deixar que haja a segunda morte do autor, né? Porque enquanto ele estiver na nossa memória, ele estará vivo. Morremos em corpo, mas vivemos na memória, né? E Paulo Freire vive na nossa memória, vive na nossa trajetória e vive nas nossas atitudes. Eu acho que era isso. Porque eu idealizei a capa, né? Como eu falei no começo, eu tenho muito orgulho dela. E, Camila, essa América Latina tá aqui depois que eu li o teu texto. Como eu vou fazer uma coisa icônica, porque a gente queria fazer um selo, né? E eu tive o desafio de fazer a capa dessa coleção, né? E depois de muito mexer, eu comecei com uma foto do Paulo Freire e fui trabalhando em cima e redesenhando, né? Eu vi que esta barba estava quase uma América Latina, né? Então a gente fez o trabalho e é uma coisa muito sutil, né? Eu não sei se todos vocês já tinham visto a América Latina na barba do Paulo Freire, mas ela está lá de uma forma muito intencional, né? Com uma forma muito de território, de origem, né? E essa ideia veio, então, depois da leitura desse terceiro livro, né? Que a gente fez eles todos juntos aqui, eles chegaram juntos para fazer, e a ideia veio daí. Então,
No dia do professor eu usei essa imagem, vocês viram num post que eu fiz da Circula, que eu coloquei uma fala do Paulo Freire e eu usei essa imagem, né? Eu espero que essa imagem possa correr por aí, né? E marcar justamente esse processo de retomada. Ele também tem uma curva, uma ideia de movimento, uma ideia de continuidade, né? Então, quando a gente faz a capa de um livro, a gente tem que tentar traduzir todos esses aspectos que estão dentro do livro de uma maneira muito impactante, né? Então, também o fato dele ser um de cada cor, né? O Mauro tem razão, as pessoas perguntam, eu quero amarelo, eu quero vermelho, eu quero azul, né? Então, as pessoas, elas também estão conseguindo, a gente conseguiu dar uma unidade através da imagem, né? Tá de cabeça para baixo. Uma unidade através da imagem, mas uma diferenciação através da cor, né? E eu espero que a gente tenha muitas cores ainda nessa coleção daqui para frente. Que sempre é muito bom conversar. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria da Karine e da Raquel, que estiveram aqui conosco. Dizer da alegria de ver a Michele também, que estava conosco desde o início. A Michele tem estudado Paulo Freire, ela tem construído uma bonita trajetória como docente, mas a questão da Michele, então, que agora vem se inclinando e aprofundando a ideia também da produção de pesquisa, e tenho a alegria de estar com ela agora, iniciando uma trajetória aqui no nosso mestrado em educação. Então, fico bem contente com a presença dela. E deixar aqui um abraço muito caloroso à professora Sharon, que é recíproco carinho. A Sharon, ela é uma grande referência, não só do ponto de vista teórico, que eu a reputo, enfim, mas também do ponto de vista daquilo que é um grande desafio, né? Nós temos coerência entre aquilo que a gente escreve, fala e a gente age. E a despeito de nós temos uma intensidade de relação, nós também sempre em diferentes lugares, em diferentes situações, mas de alguma forma nossa trajetória acadêmica ela é do mesmo tempo histórico, e nós nos reconhecemos em muitos espaços dessa produção teórica e numa própria militância também por um certo projeto de sociedade. Então é muito bom ter a Sharon, e a Camila acabou aglutinando um grupo muito interessante, com muita autonomia e competência, liderou esse processo, né? Camila, que é uma das grandes idealizadoras dessa coleção, eu até entrei muito mais como um auxiliar, né, nesse sentido, assim, para pensar junto. E também agradecer ao Ricardo pela possibilidade da gente compartilhar esse espaço, né? Acompanho de diferentes formas também o trabalho do Ricardo, sei da seriedade, sei do investimento acadêmico que ele faz, e acho que trouxe um assunto que não foi pensado para discutir o ensino remoto ou EAD, mas que acabou então, se a gente vai olhar o livro daqui a alguns anos, né, 2020, mas ele foi produzido já desde, né, como o Ricardo lembrou, tem toda uma história por trás, né? E agradecer ao Mauro e a Luciana pela possibilidade de a gente ter trabalhado mais uma vez juntos. Queria agradecer muito essa oportunidade com vocês e desejar que vocês se cuidem, né? Temos que continuar resistindo, porque a coisa não está simples. Nosso momento histórico é bem desafiador. Obrigado mesmo, viu, gente? Então eu vou dar tchau para todo mundo, tá? Agradecer a participação. Eu vou botar aqui na descrição do nosso vídeo onde pode ser comprado. E vou botar um link para o vídeo de lançamento que a gente fez quando a gente lançou o livro em meio à pandemia, se alguém quiser ouvir mais um pouco a respeito da obra. Tá certo, gente? Tchau, muito obrigada. Obrigado, até a pessoal. Próxima. Até logo. Legal, parabéns pelo lançamento. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada.